Bom, gente, agora a segunda parte dessa nossa apresentação, que nós vamos falar sobre o budget final. O Douglas vai comentar sobre os custos que acontecem sempre no final de obra. Sim. Então, pessoal, normalmente é muito comum no final de obra ter aqueles custos, os pormenores, aquelas subetapas que são quase imperceptíveis. Só que isso impactam no orçamento, mesmo que seja baixo, né? Então é um detalhe do puxador, é uma etiqueta no hidrômetro, é um extintor, é placa de indicação de emergência. São esses detalhes que são necessários, né? Por normativas é obrigatório e geram custos, não são elevados, mas não são irrisórios também e acabam impactando no orçamento final. Então é muito comum, né, ter esses custos extras que já estão na projeção final, né, do nossa conclusão do mérito de residência, e o Carlos agora vai detalhar item por item do que está faltando para a conclusão final do mérito de residência, que são basicamente poucos itens, né, para a conclusão. Poucos. Só elencando aqui antes de você chegar, já são 15. São 15, tá? Para você ver como é que é tão minucioso isso aqui, sabe? Exato. É complexo, cheio de detalhe. Tinha esquecido, essa cara tem que acrescentar. Então, qual seria a estratégia para essa chamada capital, gente? Para a gente ser o mais preciso possível, para que seja a última. Eu vou colocando o dinheiro do meu bolso, como eu fiz logo no início do empreendimento Humberto D. Essas pequenas miudezas, por exemplo, os puxadores duplos que vocês viram no meu comentário anteontem, aço 304, só os 6 puxadores custa 780. Aí vai ter o custo de extintor de incêndio, custo de emergência, e são detalhes assim que eu vou deixar para quantificar depois no final, quando a gente estará ingressando na parte de documentação, que é quando vem aquelas pancadas de Receita Federal, INSS e cartório, certo? Então aí a gente já vai quantificar direitinho numericamente, porque todas essas pequenas miudezas já passaram, que eu logo na sequência vou falar quais são essas miudezas. São miudezas, mas não deixa de ser custo. Somado, né, dá um valor considerável. Exato. Então acho que a melhor estratégia é essa, para a gente fazer uma única, com uma certa margem de segurança, né? Porque você sabe que sobrando já é devolvido na mesma proporção das cotas de cada um. Então, para vocês terem uma ideia, tá, do que eu consegui quantificar e qualificar antes dessa nossa apresentação, antes do engenheiro Douglas estar aqui, então veja, como primeiro item, são os itens de prevenção de incêndio, né, que nós vamos precisar aí para alvará do bombeiro, que são placas, etiquetas e os extintores. Depois tem a mão de obra eu coloquei aqui introdutória elétrica, certo? Vocês recordam, por questões de segurança, nós não vamos colocar a rede elétrica interna, por questão de roubo. Então optamos, após a venda de cada unidade, vem lá o Diego e vem fazer a instalação com os seus pais. Então, o que é essa mão de obra elétrica introdutória? Em vez de ficar todos aqueles buracos no teto, eu vou instalar na parte de cima, que é onde não tem gesso, nos 2 apartamentos de cima, aqui tem o pé direito grande, são chamados paflons. Paflons é o soquete já com a lâmpada, certo? Muito utilizado aqui em todas as construtoras. O pessoal já entrega bonitinho, certo? Então não tem aquela coisa feia de ficar com aqueles buracos em cima da laje. Então são 14, 7 no apartamento 101 e 7 no apartamento 102. Vamos colocar 4, se chama painéis de LED redondo, porque vocês sabem por questões estruturais, lá no quarto suíte, vocês viram, o buraco ficou um pouquinho fora do eixo. Então a gente corrige isso colocando um chamado painel, né, um painel redondo, ok? Para dar uma ilusão de óculos, você pode desviar, então dá a noção de regularidade, de perfeição em termos de perpendicular. Então isso nós vamos fazer tanto na suíte do 201 como no 202. Vamos colocar 2 arandelas naquela área bonita atrás, que aquilo vai ser um ponto de venda meu, onde nós temos todas aquelas opções para apresentar o que pode ser feito aqui naquela área permeável, e tem aquele buraco onde nós vamos tampar com uma arandela triangular que o Diego vai instalar. Então isso são 2 dias, já conversei com ele, são 2 dias de mão de obra, que nós vamos ter que pagar isso aí, né? O item 3 são os R$ 2.500, eu acho que ele vai querer até aumentar isso aí, porque como a gente vai querer instalar por unidade, entende? Talvez tenha um acréscimo. Talvez tenha um acréscimo nisso daí, eu vou ter que conversar com ele.
que esse aqui é a parte final do contrato, que seria se ele viesse instalar tanto o quadro de medidores, a fiação da frente da obra, como os internos. Esse é o saldo contratual. Então, como agora vai ser feito individualmente, eu acho que vai ter um incremento aí, mas vamos ter que negociar. Após as portas do rodapé, vamos ter que chamar o Daniel novamente, certo? Porque com certeza vai ter lasquinha, vai ter sujeira. Por mais que eu vou estar lá, vou estar falando com o pessoal, cuidado, não encosta, sempre tem. Então esse retorno também tem um custo de mão de obra e de tinta também que vai ter, dependendo de onde for. Como quinto item, tem 45% do contrato de portas e rodapés, que dá 17 mil. Hoje, o valor que está em conta, nós estamos com 21.500. Então, quer dizer, só a porta e o rodapé já vai todo esse dinheiro. Então, quer dizer, essas miudezas aqui, eu vou colocando dinheiro, como fosse a minha participação, e depois a gente ajusta os valores na chamada de capital final. Perfeito? Como fizemos isso no início, do Humberto D. Depois tem as taxas de alvará e de bombeiro para o ABITSE. Tem a tinta epóxi, que por último vai vir o Gaúcho, o Ferreiro, que precisa fazer alguns retoques sérios ali no portão, na parte de baixo e nas grades, que vocês viram, né? Colocamos produto químico, fizemos uma instalação da Miracema, tem sempre cimento ali, aquilo precisa ser lixado com uma lixa d'água fina, depois retocado com epóxi. Essa mão de obra já foi coberta, já negociei com ele, já foi paga, então, mas a tinta é cara, então são esses custos aí. Tem o material de construção, pequenas miudezas aqui, precisa fazer rejunte em cima da lixeira e mais algumas coisas que precisam, sempre tem detalhezinho, cola para colar as etiquetas no gás, sabe, tem sempre pequenas miudezas. Cópia das chaves, que agora eu vou ter que fazer 4 molhos individuais para cada apartamento, já deixar pronto. Tem a despesa de deslocamento minha para as vendas, mas é moto, é quase um valor irrelevante. Tem a última do contrato do engenheiro, que é após o ABITS. Depois tem a assinatura do engenheiro, que nós precisamos apresentar o teste de estanqueidade na vistoria do bombeiro. Então isso vem o documento. O teste é feito pelo próprio técnico, vocês lembram do William, da W Gas. Só que isso aí vai gerar um documento. E esse documento precisa ser assinado por um engenheiro. Ele não pode assinar, é só um engenheiro especializado. Então ele tem um parceiro lá que só para assinar tem a taxinha 280. Entendeu? A taxa do CREA e o 270. Depois tem, como eu falei, os 6 puxadores duplos de porta de vidro, aço 304, só aí R$780. Mas é imprescindível na hora da apresentação do empreendimento que eu vou fazer. Isso aqui ninguém coloca, aqui nós temos um aço, certo? Porque, poxa vida, a pessoa vai fechar, é visível isso aí, a chavinha é uma chavinha com um cadeado pequeno. E aí você tem que forçar e muitas vezes ela não vem. Você pode até quebrar a chave. Já com o puxador, não. Eu tenho isso lá no apartamento do meu pai. Eu tive que colocar porque, imagina, a Embraer colocou sem puxador e aí quebrava a chave. Dá problema. Sabe? Então esses pormenores, essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes é importante na venda. Tá? O nosso portão de entrada para apresentar um empreendimento vai ser o portão 2 do lado direito, é onde vão ter as torneiras. Eu comprei a torneira Lorenzetti, gente, de aço bruto, que tem um sistema, uma alavanca, né? É uma alavanca onde você consegue colocar cadeado, ou seja, cada um vai ter a sua torneira individualizada e cadeada. Sabe por quê? Porque senão o que acontece? Isso acontece, vizinho. gente. O vizinho não está ali, a pessoa vai lavar o carro, usa a água do outro, em vez de usar a sua, certo? Ali não. Tá? Por questão de R$10 a mais, você tem esse detalhe, sabe? São certos pormenores que isso aí é visível e eu vou enfatizar, e isso vai chamar atenção na hora do marketing de apresentação, né? E os custos mais fortes, que é o item 10 e 11 aqui, que são a parte de documentação, impostos, que eu acho que é em torno de 12, 13 mil. ISS da obra, essa questão dos custos da receita, documentos do cartório. O despachante, todo esse custo de documentação cartorial. Né? E a campanha de marketing na rede social, que a gente, vocês recordam, que nós temos o nosso parceiro aí, que fez o site, o Kleber.
E ele também trabalha nessa parte de divulgação de mídia, Facebook. Então vamos ver o custo, vamos ver o custo disso, vamos ver quanto nós vamos investir por dia nesse tipo de coisa nos primeiros meses. Então quando eu tiver já esses principais custos grandes já quantificados, estimados, aí sim a gente faz um novo vídeo, faço o documento, que é a nova e última chamada de capital. Planilhar tudo isso. Perfeito? É assim, sem dúvida. Certinho. Essa aqui é apenas uma apresentação como é que vai funcionar a estratégia. Pormenores, pessoal, mas na somatória dá um valor considerável, né? É. São pormenores, mas se você somar é um valor considerável. Então temos que planilhar todo esse custo final. Imagina, né? 15 itens somado aqui. vai dar um Somado, valor. 15 itens. Tá bom? Tá então bom. é isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Valeu.